Olá, eu sou o Douglas Ferreira e este é o Business Cast da semana. Nós vamos falar hoje, trouxemos uma psicóloga para falar sobre um assunto bem interessante. É sobre saúde mental. Vamos falar sobre saúde mental de uma maneira geral, mas vamos focar numa questão que tem a ver com o empreendedorismo, com as empresas, com o setor produtivo, que é a questão da saúde mental dentro das empresas. Tem uma normativa, uma norma do Ministério do Trabalho, que vai entrar em vigor agora no próximo mês de maio, e a gente vai ter que dar uma atenção especial, porque isso pode resultar em multa para as empresas. Então, durante esse período, essa lei foi aprovada no ano passado, essa normativa, e ela tem um tempo de adaptação. Sobre isso também a gente vai falar com a psicóloga Karenina Dantas, que está aqui comigo, e eu quero desejar um olá. Tudo bem? Tudo bem, Douglas? Um prazer estar aqui com você hoje, principalmente para a gente falar de um tema que está em ascensão no mercado, né? Não só nas empresas, mas de forma geral, como você fala, que é o cuidado em saúde mental. Principalmente porque a gente tem aí dados de 38% de afastamentos do trabalho de 2024, todos ocasionados por problemas mentais. Então as pessoas estão se afastando, dando entrada ali no atestado médico por questão com a saúde mental. Mas nós vamos falar sobre isso depois que você se apresentar melhor. Eu já fiz aqui, disse que você é psicóloga, que você trabalha com isso, mas quem é Karenina Dantas por Karenina Dantas? Bom, primeiro Ana Karenina, né? Eu tenho duas personalidades, Ana Karenina. Nome de origem russa, como a gente já falou aqui. Bom, hoje eu sou a mãe da Maria Cecília e, assim, com muito orgulho, a tia da Maria Júlia. Sou católica, acredito muito em Deus, né, no poder de transformação de Deus nas nossas vidas e nesse apoio que a gente pode estar dando para a sociedade de forma geral. Acredito que cada um de nós tem um pouquinho para contribuir nesse mundo que a gente quer tanto que seja melhor, mas que a gente precisa também agregar nele, né? Eu tenho um irmão que é meu xodó, que é o Pedro, que é o pai da Maria Júlia. Então, assim, são pessoas da qual eu vivo hoje para eles. E que a Maria Júlia tem uma importância muito forte, muito grande na sua vida, né? São as minhas Marias. E a outra Maria é a Maria Cecília, Maria Cecília, que é a minha filha. São as duas Marias assim Pronto. Que regem. Perfeito. Sobre você, a gente vai conversar mais lá no finalzinho da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, descontraído. Vamos falar agora, vamos entrar no tema da nossa conversa, que é saúde mental, né? Como é que está a saúde mental do piauiense? Olha, vou primeiro dar um conceito de saúde mental. Sim. Quando a gente fala de psicólogo, a gente precisa quebrar vários tabus, né? O primeiro é que todo mundo acha que o psicólogo é para doido, né? Já chega assim, não sou doido, não preciso ir. Então a gente já precisa quebrar dessa parte. Pela Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde mental, ele é um equilíbrio, né? A minha resistência, a minha resiliência em lidar com os meus problemas, porque nós, como seres humanos, todos temos problemas, mas a forma que nós lidamos com ele pode gerar um adoecimento ou não. Então, o conceito de saúde mental vem sobre esse equilíbrio. Então, assim, não somente a ausência de doenças quer dizer que eu tenho uma saúde mental boa. Eu preciso pensar nesse ponto assim, mas está equilibrado a minha vida social, ao meu trabalho, a minha vida familiar? Existe esse equilíbrio entre a minha saúde física e a minha saúde mental? Então, o conceito ele é muito amplo, ele não vai para a ausência, mas ele vai na busca do equilíbrio, naquilo que a gente faz. O mundo externo interfere diretamente na sua saúde mental, né? Sim, não somente o mundo externo, mas vamos pensar que cada um de nós hoje é um universo. E esse universo vive em outros universos, compartilha de outros universos. Então, nós temos uma subjetividade, né? Então, cada um vai aprender a lidar com as emoções da forma que lhe foi ensinado. Mas se a gente parte do contexto histórico, a gente entende o quê? Que a nossa saúde mental sempre foi negligenciada. Nós temos a psicologia como uma ciência nova, né? Deve estar aí 65, 67 anos de mercado de psicologia. Mas vamos pensar na sua infância. O que acontecia quando as pessoas choravam? Os pais se diziam assim, engole o choro, homem não pode chorar, né? A gente não pode demonstrar fraqueza. Eu passei por isso, pode ter certeza. E aí, o que acontece? Isso não traz um bom relacionamento com as nossas emoções. Por que é a saúde mental? Só eu entender sobre as minhas emoções, nomeá-las e, principalmente, aprender a lidar com elas. Por isso que a gente se fala hoje muito no mercado de trabalho sobre inteligência emocional.
e a inteligência emocional voltada a partir da infância, porque é onde a gente vai começar a trabalhar para desenvolver. Então, muita gente pergunta assim, Karenina, mas por que a saúde mental está tão defasada? Por que as pessoas estão apresentando tantos transtornos por aí? Verdade. Era meu próximo questionamento a você é sobre isso, inclusive. Então, você vai aproveitar para responder mais profundamente. Então, assim, hoje tudo é transtorno, né? Hoje, não, no geral falando, porque a criança tem um TOD, tem um princípio aqui, uma característica de autismo, enfim, hoje é mais difícil você encontrar uma criança que seria considerada normal do que não, né? Porque todo mundo apresenta algum tipo de transtorno, ansiedade, como se a ansiedade não fizesse parte da nossa vida, né? Todos nós temos e até precisamos de um pouco de ansiedade, ou não, né? Então, eu quero que você discorra sobre isso. A informação por si, né? Não é que a gente tenha aumentado os casos de diagnóstico, o que aumentou foi a informação. Então, as pessoas começaram a ter acesso aos profissionais para que sejam feito o diagnóstico correto. Entretanto, a gente vale ressaltar que os meios de comunicação, as internets, as redes sociais de uma forma geral, elas acabam influenciando muito. Então, não é incomum você assistir um vídeo e dizer assim, eu tenho essa característica, será que eu tenho um transtorno? E a gente precisa saber filtrar. Porque ter a característica não significa ter o transtorno. Para que tenha o transtorno, precisa ser feita uma avaliação diagnóstica. Eu costumo dizer assim, se você vai num profissional de saúde mental e você faz uma consulta e na primeira consulta você já tem um diagnóstico, você não foi bem avaliado. E também não é só apresentar uma, duas, três ou 10 é um conjunto, são um conjunto de características. Vamos pegar pela ansiedade, como você falou. A ansiedade ela é comum a todos nós, seres humanos. Inclusive é um sinal de alerta. É através daquele sinalzinho de alerta que te liga para você aprender a atravessar a rua, que dá a situação de medo para você ficar um pouco mais esperto, né? Porém, a ansiedade generalizada, ela já gera um processo de adoecimento quando ela interfere na sua vida de forma social, laboral, familiar, né, no seu trabalho, na escola, nas suas atividades, você está tendo uma interferência direta, você está deixando de produzir porque você está apresentando sinais e sintomas de ansiedade. Já é um alerta de alguma coisa. Isso, já é um alerta. Quando que eu devo procurar o profissional psicólogo? Sempre. Primeiro, para não adoecer e também, se eu estiver doente, para que tenha esse tratamento. Você fala assim, nossa, está tendo muitos diagnósticos. Vamos lá, eu agora aos 32 anos fui diagnosticada com TDAH. Então, eu sou neurodivergente porque eu sou TDAH. Mas a minha avaliação com o neuropsicólogo foi buscar questões desde sintomas que eu apresentava na infância. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser avaliadas para que não aconteça erroneamente essa história assim, eu sou TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho ansiedade. Porque não é comum você sentar nas rodas de conversa hoje e as pessoas assim, nossa, mas eu tenho ansiedade. Ou um termo que é bem usado, as pessoas, fulano é bipolar. Isso. Porque mudou de humor. Sendo que a bipolaridade é um transtorno que para ser diagnosticado requer um processo de avaliação muito grande. Não é, por exemplo, essa mudança de humor repentina que as pessoas falam, né? Bom, você tocou num assunto aí que eu também ia falar, porque eu tenho duas amigas, né? Uma tem um netinho com transtorno, com a TDAH, né? E agora o pai foi diagnosticado também, o pai da criança. E tem uma amiga que tem dois filhos, ambos com TDAH, e agora o marido foi identificado também. Então, como é que é essa identificação já na fase adulta, né? Porque quando é criança, você tem todo um tratamento, um acompanhamento. E no adulto, como é que isso se desenrola? Explica um pouco para a gente sobre isso. Quando a gente é adulto, sintomas de TDAH eles se tornam mais presentes no nosso dia a dia. Vou te dar uma situação bem engraçada, que para quem não tem o diagnóstico, acaba rindo muito, né? Então, já cheguei a passar 4 dias sem saber onde estava a chave da minha casa, por não lembrar onde ela estava,
né? E isso vai gerando uma perturbação. Karina, mas é somente um esquecimento? Não, não é um conjunto de coisas. A gente não tem uma noção de percepção de espaço. Quando a gente está hiperfocado numa coisa, a gente quer fazer só aquela coisa. Mas no adulto, a hiperatividade não é aquela movimentação toda que as pessoas veem nas crianças, que são as crianças ativas. A gente tem um cansaço também de exaustão mental. Então a gente pensa muito. E pensa, e muitas vezes atividades simples se tornam muito difíceis no dia a dia. Levantar para tomar uma água. Pode acontecer com a gente TDAH, a gente simplesmente não tomar água porque não lembra. A não ser que aquela necessidade fisiológica seja um pouco maior. Mas, outro exemplo, esses dias, hoje eu faço tratamento com a medicação, né? Acompanhado por neurologista e neuropsicólogo. E quando eu tomei a medicação pela primeira vez, eu chorei. Mesmo sendo psicóloga. Porque você para de ter aquele barulho na mente. Tá. Aquele monte de pensamento, ele é pausado. O remédio fez efeito. Porque a medicação tem esse efeito em você. Eu lembro que eu tava dirigindo pra Baixa Grande, eu falei, não acredito que eu tô ouvindo só a música que tá no carro. Cadê? Porque a gente tem uma percepção auditiva muito grande, então eu consigo ouvir bem distante coisinhas, barulhinhos que as pessoas não ouvem. Cheiros. Então, assim, tudo tem que ser avaliado. O tratamento na fase adulta é bem parecido com na infância, né? Só que na fase adulta a gente tem uma rigidez cognitiva maior porque a gente aprendeu de outras formas. A gente vai ver pessoas TDAH que tiveram dificuldade com leitura, com escrita, com as disciplinas, com a forma de ensino que éramos antigamente. Então, há 32 anos atrás, a minha forma de aprender era muito diferente do que a minha filha aprende hoje. Então, o tratamento ele também é associado à psicoterapia, com profissionais psicólogos, porque lá a gente vai aprender ferramentas para lidar com essa rigidez. Mas eu toquei também nesse assunto, Karina, porque a gente precisa desmistificar essa coisa de que quem tem TDAH tem problema, é uma pessoa fora da caixa. E não é assim, né? Eu posso ter TDAH e estar aqui aos 63 anos apresentando meu programa, escrevendo minhas matérias. Nós temos grandes gênios na história, temos, inclusive na história atual, nós temos grandes craques, nós temos o Messi que tem também, né? Não é isso? O Messi tem TEA, né? Que é transtorno do espectro autista. Ele é autista, sim. Né? É diferente, é verdade. Ele é autista. Mas assim, você tem TDAH, que é o transtorno de... Eu costumo dizer que eu sou TDAH, né? Eu sou TDAH, não posso, não é uma coisa que eu adquiri, não. Eu sou porque é neurobiológico, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade. De atenção e hiperatividade. Tem muitas crianças que às vezes, manifestam essa TDAH e é confundido com outras coisas, né? A criança é hiperativa, não sei o que, precisa procurar um psiquiatra, quando na verdade essa criança tem um transtorno que pode ser acompanhado, como você já colocou aqui, e que não é nenhum problema, né? Um grande problema, né? É como as pessoas dizem, vocês são diferentes. Biologicamente, e falando em termos neurais, sim, a nossa forma de funcionar é diferente. Mas ser diferente não nos exclui socialmente. Eu lembro que recente eu tive numa palestra para pais, numa escola, e aí na cidade de onde eu sou, todo mundo me conhece. Quando eu falei assim, eu sou neurodivergente, todo mundo me olhou assustado. Como assim? Mas você é palestrante, mas você lê não sei quantos livros e você faz isso e aquilo. Vamos explicar, porque eu me adaptei, tenho ferramentas para isso, mas também existe os tempos de que a cabeça do TDAH, vou falar até de uma forma mais clara para as pessoas entenderem, a gente tem um bloqueio. Então, os estímulos sensoriais, os estímulos de barulho, de cheiro, eles podem gerar um cansaço mental que a gente para. Literalmente, a gente para e se confunde muito com a depressão, porque a gente, de fato, não consegue produzir, né? Eu creio que se for fazer os testes, eu tenho também. Eu comecei a suspeitar por isso. Assim. Ontem mesmo, eu conversando com minha mulher e ela estava ao telefone e me mostrando umas coisas e ao mesmo tempo que ela estava me mostrando, chegavam aquelas notificações. Aquilo foi me irritando e eu digo, dá para tirar, dá para... Ela disse, por que isso aqui é tão simples? Eu não estou incomodada. Eu disse, mas eu estou e estou muito, né? Então, assim... Cada caso é um caso, mas existem características que, se avaliadas no conjunto, né? Sim,
Eu tive que explicar para o meu noivo sobre isso, né? Porque às vezes é irritante lidar com pessoas com TDAH e a gente que é TDAH precisa também entender o lugar do outro. Então a gente passa muito como pessoas frias ou que a gente não tá nem aí, mas não é bem isso, é realmente de como a gente funciona, né? E a gente aprende também na terapia como lidar com isso. Então, assim, perder chaves é uma coisa que as pessoas na minha casa já não me entregam mais. Por outro lado, final de semana, domingo, agora eu tava com a medicação, só pra você ter uma ideia, um curso de 60 horas, se eu estiver muito focada nele, eu consegui fazer em 5. E assim, fazer em 5 com todas as provas discursivas e ficar chateada porque não entregaram o meu certificado, porque demora 7 dias para entregar. Então, assim, são comportamentos e comportamentos que a gente precisa estar avaliando. Depois que eu cheguei para a minha família, né, disse, olha, eu sou TDAH, a gente foi resgatando muitas coisas da minha infância que, de fato, davam a entender que eu tinha um funcionamento diferente. Mas, entretanto, todavia, para a época e a região que eu morava, não se falava abertamente sobre isso. Então, quando a gente fala e expõe, a gente abre espaço para que as pessoas busquem o seu diagnóstico, se de fato tiverem, e se não, que entendam por que aquele funcionamento está daquela forma e aprendam a funcionar dentro do seu contexto, né, através da psicoterapia. Pois bem, a gente falou aqui sobre saúde mental, a gente falou sobre TDAH, a gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre uma série de coisas que interferem direta e indiretamente no dia a dia das pessoas, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho. E agora que a gente vai falar sobre a normativa, sobre a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que vai impactar diretamente as empresas em todo o país. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa NR01. A norma regulamentadora da NR01, ela já existe no Ministério do Trabalho desde os primórdios, vamos dizer assim. Ela previa os riscos físicos, químicos, biológicos e ergométricos, né, dentro dos ambientes de trabalho. Então, vamos pegar, hoje eu sou gerente de uma empresa de terraplanagem. Então, dentro da minha empresa da gerência, a gente tem lá o nosso Programa de Gerenciamento de Risco, PGR. Então, os meninos que estão na retroescavadeira, que estão na motoniveladora, que estão no rolo compactador, todos eles a gente faz avaliação de ruído, a gente faz avaliação do risco de queda, do risco de incêndio, todos os riscos que eles venham a correr dentro do ambiente de trabalho e de acordo com a função de cada um. E você está falando aí com conhecimento de causa, né? Você está falando corretamente o nome dos equipamentos porque você vivenciou isso e vivencia porque você trabalha com empresas do agro. Isso. Você é a psicóloga do agro. Do agro, no Piauí. A gente trabalha saúde mental no agro há muito tempo, né? Eu costumo dizer assim, toda empresa ela é feita de pessoas para pessoas, independente do que você está usando de ferramentas. Você pode ter a máquina, vamos pegar a maior colheitadeira aí de 1.500.000. R$1.000, né? R$1.000, 1.500.000, aí você vai ver que ela precisa de um operador, ainda que ela tenha todas as tecnologias. Por mais tecnológica que ela for, precisa do operador. Ela vai precisar deste operador, e este operador é humano, e como humano, em algum momento haverá falhas, e haverá também os riscos para este humano. Então, assim, a NR, ela já previa a avaliação psicossocial para a altura. O que é considerado trabalho em altura? Pela normativa do Ministério do Trabalho, acima de 2 metros é risco de queda de altura, a NR de altura. Então, essa pessoa precisa ser avaliada por um psicólogo. Porém, esse risco ele não estava detalhado no PGR. Então, no programa de gerenciamento de risco, a NR01 está pedindo o quê? Que a gente faça a verificação. Quais são os riscos que são para ser avaliados? Só são riscos psicossociais. Mas o que é esse risco psicossocial? E aí, quando você fala em avaliação, não é avaliar a pessoa. Não. Né? É avaliar o ambiente de trabalho dessa pessoa. O ambiente de trabalho dessa pessoa. Então, os instrumentos têm que ser para avaliar esse ambiente. Então, esse risco psicossocial, o que, Carolina? É o estresse, é o risco a burnout, o risco a desenvolver ansiedade, o assédio moral, o assédio sexual. A gente vai pensar... possível mensurar tudo isso? Sim, é possível mensurar. Ferramentas simples que a gente usa na psicologia organizacional. Uma avaliação de clima, uma pesquisa de clima organizacional, que ela é feita com todos os colaboradores, dentro de cada um, dentro do seu ambiente, a gente consegue avaliar como está essa liderança.
Será se essa liderança ela não tem um assédio sobre esse colaborador? Se ela é autoritária, se ela está de alguma forma causando esse assédio moral, é isso? Isso, a gente consegue avaliar como que está essa relação interpessoal entre os Mas colaboradores. aí agora eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. E aí se você vai, porque aí você precisa estar presente, essa avaliação é presencial. Sim. E aí você vai estar presente, digamos assim, o líder que é abusivo, sabe que está sendo, de alguma forma, está sendo avaliado o espaço dele, ele vai mudar o comportamento ou não. Vamos lá. A avaliação hoje de pesquisa de clima, a gente consegue fazer ela dentro do trabalho do sigilo. Então, o colaborador ele não se identifica. Ele não precisa se identificar, porque a gente faz também com recursos tecnológicos, a gente pode usar aí um link para que ele responda tudo que está sendo avaliado. O líder também vai se avaliar, mas vamos supor, um líder para uma equipe de 5. 4 dessa equipe estão dizendo que esse líder, ele de alguma forma é abusivo. Então, Perfeito. A gente vai ter como medir isso em números. Então, a ANR, ela pede primeiro isso, a avaliação do risco, identificou o risco. Identifiquei que tem um risco de assédio. Esse risco, ele é alto, ele é baixo ou ele é médio? Ele precisa estar classificado dentro do programa de gerenciamento de risco. Ah, é um risco médio. Qual é o programa que eu vou fazer para diminuir esse risco? Ou, em caso de assédio, como que a empresa vai proceder? Então, a gente veja que para chegar nesse ponto, a gente vai começar a trabalhar a cultura de saúde mental dentro das organizações. E a cultura de saúde mental não é somente para o cuidado individual de um colaborador doente. Eu tenho que trabalhar para prevenir pra o adoecimento. Né? Eu tenho que prevenir o adoecimento. Então, a ANR hoje, ela cobra isso. Primeiro, o que é a função da empresa? Medir o risco, classificar o risco. A NR01, ela dispõe sobre os nossos equipamentos de segurança. Então, ela vai dizer assim, você é um operador de caldeira, que é quando mexe com insumos, né? O que a gente chama de defensivos agrícolas. Ele vai precisar de um EPI específico. É um EPI que é impermeável, é uma máscara um pouco mais rígida, é um capuz. Ele tem a forma de vestir e de tirar esse EPI para que não tenha a contaminação pelo defensivo. No psicológico, no psicossocial, nós vamos ter que medir, classificar, orientar o colaborador e trabalhar um programa de prevenção e também de contenção de danos. Agora a gente está falando de empresas particulares. E as empresas públicas que trabalham com isso? Também vão estar sujeitas a essa normativa, essa norma de regulamentadora? Pronto, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho é público e privado. Né? Entretanto, a gente está falando muito sobre o privado e muito pouco sobre o público, de maneira geral, em termos de Brasil, porque a portaria de agosto de 2024, para que seja adaptada até maio de 2025. Então existem muitas dúvidas. Então, agora em maio, no próximo mês de maio, salvo engano, dia 25, 25 de maio. É que as empresas vão passar a sofrer a fiscalização do Ministério do Trabalho. Isso. E aí, como foi dado esse período aí de carência para que elas se adaptem, se organizem, então a partir daí já vai ser uma fiscalização de verdade. Isso. E a empresa que não estiver devidamente equiparada à norma, ela vai ser multada? Deve ser multada. Multa pesada? Multa pesada, multas assim de R$20 mil para frente, mas assim... As empresas a partir de 50 funcionários já devem estar adaptadas até 25 de maio de 2025, do ano que nós estamos. E a dúvida sempre é assim, mas eles vão passar fiscalizando? Eles sempre passam. Tanto que a gente precisa ter esses documentos muito bem guardados, né? E quando a gente fala sobre a fiscalização, a gente tem que ter o cuidado do sigilo da informação do colaborador. Agora fala para mim como é que as empresas se organizam, se preparam para estas fiscalizações? Como é que elas se adaptaram a essa norma? Então vamos lá. Incluindo a saúde mental, junto com a saúde e segurança do trabalhador, que é o que a gente tem aí do segurança no trabalho, né, que já é uma norma que existe há muitos anos. Então, a gente vai ter que colocar a saúde mental dentro desse setor de saúde e segurança. A gente vai precisar trabalhar a cultura da empresa, que é essa cultura organizacional. Você vai ver assim, mas toda empresa tem a sua missão, visão e valores. Não é incomum você chegar e as placas estarem lá. Mas a questão é,
O teu colaborador, ele conhece? Ele dispõe desse conhecimento? Ele é ensinado sobre esses valores que essa empresa prega? Sobre a missão dessa empresa? Então, a gente vai ter que fortalecer a cultura organizacional e dentro dela, a gente trabalhar a saúde mental. Você vai ver empresas que vai dizer assim, eu procuro um colaborador proativo. Um colaborador que consiga trabalhar dentro de equipe. Você vai ver nos anúncios de emprego, né? Isso. Tenha bom relacionamento interpessoal. Aí entra a chave para a gente pegar a NR01. Mas como é esse ambiente dentro da sua empresa? Você já avaliou? Talvez você esteja querendo um colaborador, mas quando chega lá ele não tem um ambiente propício para desenvolver essas ações. Agora, muitas empresas, muitos grupos empresariais, eles já dispõem daquela comissão de acidente do trabalho. A CIPA. A CIPA. Isso. E aí, esse pessoal da CIPA está preparado para fazer isso? Está qualificado para fazer esse trabalho? Vamos lá. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no ano passado, começaram a trabalhar assédio moral. Começou a ser obrigatório trabalhar na CIPA, como tema de CIPA, e CIPA-TR, que é a nossa Semana Interna de Prevenção de Acidentes Rurais, né? O assédio moral e o assédio sexual, como uma obrigatoriedade. Entretanto, todavia, vale ressaltar que a CIPA é formada por colaboradores da empresa. Há uma eleição, onde os demais vão eleger esses representantes. Mas a empresa, cabe à empresa, ao empresário, fornecer o treinamento para esses colaboradores. Geralmente, as CIPA organizam esses eventos e trazem profissionais, né, especializados para tratar sobre o assunto. Mas nós já fizemos realmente no sul do estado, desde 2020 a gente já trabalha dentro da Semana de Prevenção do Acidente de Trabalhador Rural e também da CIPA, a saúde mental. Pois é, você está falando aí, já fizemos lá na região sul do estado, na região de Uruçuí, na região da soja. Você trabalha lá ainda e mora lá? Trabalho. Mora em Uruçuí? Moro em Uruçuí. Já trabalhou, inclusive, na Fazenda Progresso? Isso, trabalhei no Grupo Progresso e em outras fazendas da região também. Aproveitar aqui para mandar um abraço para a dona Anne. Queridíssima, me ensinou demais. Mandar um abraço para o seu Cornélios. A dona Anne, ela é daqui do MOV, né? Ela é, inclusive, diretora de agro do MOV e é uma querida aqui. Aliás, nós ainda estamos tentando trazê-la mais uma vez para gravar aqui com a gente, porque no agro tem novidade todo dia, Toda hora, a gente não para, literalmente o agro não para. E é interessante você falar, Elios, porque assim, o primeiro programa de saúde mental que nós tivemos no Piauí, ele era da Progresso, do Grupo Progresso, inclusive com o aval de dona Anne, que é visionária. Né? Então, assim, inovadora. Né? A gente desenvolvemos por muitos anos campanhas de saúde mental dentro da Progresso para os colaboradores, de forma externa também no período da pandemia. Então, assim, os colaboradores lá tinham, inclusive, o atendimento psicológico dentro da própria unidade do Grupo Progresso, para que você não precisasse se deslocar. Claro que a gente sabe que não é a realidade de todas as empresas, mas não tem como a gente não citar a dona Anne, que quando eu apresentei a ideia, né, a gente precisa de um programa de saúde mental e a Progresso é o lugar, de imediato ele foi aceito por ela. E muita gente não entende, né, por que a dona Anne é embaixadora do agro, né? É por essa visão, por ela se antecipar às coisas, por essa questão visionária mesmo, diante de uma realidade que transformou o sul do estado e que continua a transformar. E que, como você disse, ela tem esse trabalho também junto às mulheres Sim. de fibra, mulheres do agro nacional, e tem também a questão de um trabalho voltado para as instituições de assistência social, como a APAI, parece que eles estão construindo... E o Instituto Cultivar Progresso. Cultivar Progresso, que tem uma escola que eles estavam construindo, não é isso? Isso, em Sebastião Leal. Perfeito. Então, assim, não é à toa, ninguém recebe um título de embaixadora do agro Sim. porque é simpática, né? É como isso, o nome psicólogo do agro veio lá da Progresso, né? Por trabalhar muitos anos de saúde mental dentro da Progresso, trabalhei em torno de 4 anos lá dentro, por ter visto essa necessidade. Então, assim, tanto que eu falei para você, eu fiquei um pouco assim, porque as empresas parecem que ainda não trabalhavam isso para essa região nossa aqui do norte. No sul, quando eu criei o programa de saúde mental para o agro e prontamente foi recebido, eu já pensava exatamente nisso. Vamos pensar que a gente precisa desse cuidado em saúde mental em todo lugar. Então, como que as organizações podem fazer isso?
através das palestras de conscientização, as campanhas de Janeiro Branco, campanha de Setembro Amarelo, campanhas de Outubro Rosa, que já são trabalhadas dentro das instituições. A gente só precisa incluir o cuidado em saúde mental. Então, eu posso falar de clima organizacional. Quando eu vou falar de trabalho em equipe, que eu promovo um ambiente saudável, eu estou promovendo também um ambiente saudável daquele colaborador. E detalhe, a empresa, o empreendedor, o empresário não pode olhar esse gasto como um gasto, né? É um investimento que é feito. Imagina que você compra, como você falou aí, num único equipamento, 1,5 milhão e não basta um, né? Não basta. Não basta um. E aí você precisa de alguém trabalhando, né? Não apenas ganhando bem, mas uma pessoa sendo bem remunerada, mas uma pessoa que tenha esse equilíbrio emocional, familiar, para poder tratar e trabalhar. E isso se reveste. Por que é investimento? Porque se reveste em produtividade. Produtividade, qualidade de trabalho, diminuição de turnover. Então a gente vai ter assim colaboradores muito mais engajados, muito mais com um sentimento de pertencimento àquela empresa. A gente vai diminuir aí os atestados, nós vamos diminuir as faltas, os abstencionismos, nós vamos diminuir muitos processos de adoecimento dentro das organizações, dentro das empresas de forma geral. Um exemplo simples que eu gosto de citar, que eu também trabalho no Maranhão. O Maranhão tem um evento de RH que ano passado eu estive como palestrante exatamente para trazer isso, a cultura de saúde mental para dentro das empresas, porque eu já vinha trabalhando isso a passos de formiguinha, mas agora o próprio Ministério do Trabalho está fazendo já a exigência. Encampou, né? Encampou a luta, né? Isso, encampou a luta. E ano passado a gente treinava pessoas de RH, gestores de RH, nesse evento eles são do agro, né? Gestores de RH para a saúde mental. E a dúvida era sempre essa. Karenina, mas o meu líder não aceita, o meu líder não quer, o meu líder acha que um psicólogo dentro da instituição é besteira. Mas agora a própria normativa obriga o seu líder a querer. Agora é uma exigência, né? É uma exigência. Por que se tornou uma exigência? Como eu te disse inicialmente, 38% dos afastamentos são de saúde mental. Nós temos aí o Brasil hoje como o país mais ansioso da América Latina. Nós temos aí o oitavo país, a 8ª causa de morte no mundo é o suicídio. Então, temos a depressão aí hoje como uma doença incapacitadora. E, infelizmente, a gente não diz isso com orgulho, muito pelo contrário, é que o Piauí tem um índice muito alto. Índice muito elevado, né? Sim. Muito elevado. A gente precisa olhar isso de frente, a gente precisa tratar disso, inclusive, na mídia, porque existe todo tem uma lei, né, um preconceito, porque tem uma normativa também que a gente não pode tratar de forma espetaculosa, né? Mas eu acho que a partir do momento que você traz um psicólogo, você traz um psiquiatra, você traz uma autoridade do tema, que você debate isso com seriedade, isso não tem efeito negativo. Muito pelo contrário, o efeito é positivo. Isso. E é por isso que eu digo que a gente precisa falar nisso, porque por onde a gente anda, e você já deve ter ouvido isso fora do Piauí, por onde a gente anda, as pessoas falam, olha, por que o Piauí tem? E aí você fica sem respostas, você fica sem... A gente precisa trabalhar dentro das políticas públicas, né, de saúde mental, até porque, olha só, pouquíssimas pessoas sabem, mas as notificações, elas estão acontecendo, nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia. Vamos pegar desse ponto. Nós tivemos uma era antes da pandemia. O mundo hoje é antes e agora é um mundo pós-pandêmico, né? Só que na pandemia nós vivemos aí situações de isolamento e muita exposição também às redes sociais. Quem já tinha sinais começou a apresentar gatilhos, e aí nós tivemos um aumento da ansiedade, da depressão. Mas nesse mundo pós-pandemia a gente também tem. A gente precisa olhar as políticas públicas a partir de agora. Funcionou para trás, mas agora o nosso público ele é diferente, ele veio de uma era pandêmica. Tem que ter um novo olhar, porque tem uma nova demanda. Exato, né? Tem uma nova demanda. Aí vem o que a gente traz para dentro das empresas. Pegando só o gancho do que você trouxe. A gente está vendo muito também, Piauí e Maranhão, que são os estados que eu mais estou atuando, a dificuldade de se encontrar pessoas para trabalhar. Não sei se você já ouviu. A gente sabe disso. Os empresários estão batendo muito assim, Karenina, mas é a geração Z, é a geração Z. É a geração Z. Nós não vamos poder excluí-las. Nós vamos aprender a nos adaptar e potencializar essa geração para o trabalho. Quanto mais a gente sentar para reclamar que eles estão brigando por horários, por isso, por aquilo, que não vestem mais a camisa, menos resultados nós vamos ter. Nós temos que
Vamos lá para a normativa. Nós vamos ter que identificar o potencial dessas pessoas e trabalhar em cima disso as nossas adaptações de mercado de trabalho. E isso envolve muito saúde mental. Se você... Eu até falo assim, gente, a informação ela é pública, tá no Google, dá um Google que acha ali. Se você pesquisar, você vai entender o quê? As pessoas hoje estão priorizando a sua saúde mental na escolha do trabalho. Também, né? O salário financeiro é maravilhoso, ainda é um benefício que as pessoas prezam muito, mas a grande maioria está optando pela saúde mental. Por quê? Porque na pandemia, todo mundo chegou à conclusão que era mais importante ter saúde. Condições de saúde. Todo mundo quis ter mais tempo com a família, todo mundo andou muito perto da morte. E andando muito perto da morte, a gente começa a valorizar a vida. Inclusive valorizar o mínimo, né? O mínimo, o respirar. A partir do mínimo, não é vai valorizar só o mínimo, isso. Mas a partir do mínimo, como você falou, que respirar. Só em você ter sobrevivido à pandemia, você já é um vitorioso. Eu perdi meu pai na pandemia, né? Bem no iniciozinho, era ainda 100% desconhecido de tudo e de todos. E aí meu pai faleceu. Mas assim, eu sou um sobrevivente, você é uma sobrevivente. Sim. E todos nós que estamos aqui hoje somos sobreviventes. E é lógico que o nosso olhar para o mundo, para o outro e para si próprio mudou a partir desse momento que foi a pandemia. A concepção de saúde mental mudou. A Também, forma que né? nós olhamos para as pessoas, para quem está perto. Claro que a gente não vai pegar os bons exemplos para trazer, né? Tivemos muitas campanhas, então as pessoas entenderam que a gente vive em comunidade e que precisa dessa comunidade para que a gente tenha o mínimo de saúde física e mental. Se a gente pega isso para dentro das empresas, a gente vai avaliar em termos de horas. Um CLT hoje, eles passam 8 horas dentro do seu ambiente de trabalho. Então é interessante que essas 8 horas, elas sejam saudáveis. É interessante que essa empresa forneça subsídio para que ele trabalhe bem. Karenina, mas o que a minha empresa vai fazer? Isso é um custo alto? Não, não é. É uma mudança. Uma mudança que vai acontecer de ambiente. O ambiente vai se tornar mais agradável. A gente já agradável. falou das vantagens, né? A gente falou das vantagens, que é a questão da produtividade, do colaborador se sentir, ter o sentimento de pertencimento. Sim. Mas a gente não pode deixar de falar também que maior é a multa, né? Sim. Maior é a multa. Maior é a multa. Porém, quando você tem um programa bem estabelecido, os processos são bem estabelecidos dentro do programa de gerenciamento de risco, e aí eu vou dar sempre a ressalta. A normativa, ela não deixa assim clara que é um psicólogo. Por quê? Porque quem faz programa de gerenciamento de risco até agosto de 2024 eram somente os técnicos de segurança do trabalho. Mas as empresas de segurança no trabalho estão exigindo agora o psicólogo para fazer, porque é difícil de medir. O ônus da multa só vem para quem não vai se adaptar. O maior ônus que talvez a gente esteja aí não seja as multas, seja enfrentar a realidade da nossa empresa quando a gente for medir, porque a gente acha que está tudo bem, porque ninguém se manifestou. Muitas vezes a gente acha assim, eu tinha um colaborador tão bom e o cara resolveu ir embora e eu não consegui trazer, esse cara era ótimo, produzia muito. Aí vamos lá, na entrevista, você fez uma entrevista de desligamento, você quis entender como que aquele cara que era ótimo, aonde foi que ele resolveu sair, por que ele saiu? Você está preparado para ouvir isso? Está preparado para avaliar aquele líder que você colocou lá em cima e que às vezes ele não é tão bom? A multa, ela vem quando você não está com isso gerenciado, mas o maior problema não é pagar a multa. O maior problema é lidar de frente para buscar a solução. É entender que talvez não esteja tão bom quanto eu estou vendo. Nós estamos falando de pessoas. Verdade. Bom, a gente está chegando ao final, mas a gente ainda tem um tempinho para a Karenina Dantas falar sobre ela. Não sobre a psicóloga, sobre a profissional, mas sobre a pessoa, sobre a mulher, sobre a mãe, sobre a filha. Olha, é difícil falar de nós mesmos, né? Sempre é muito difícil. Mas assim, a Karenina, ela veio lá de Oeiras, nascida em Oeiras. A nossa primeira capital, para quem está assistindo a gente, para quem está vendo a gente nesse momento, que não é do Piauí, que não conhece a nossa história,
nós tivemos duas capitais. Nós vivemos hoje em Teresina, que é a capital atual, mas a nossa primeira capital ficava mais no sertão ainda, né? Porque a gente aqui está mais pertinho do litoral, isso. Mas também somos a única capital sertaneja do Nordeste, é Teresina, mas antes era Oeiras, que ficava um pouco mais para o centro-sul do estado, isso. Né? Eu nasci em Oeiras, fui morar em Uruçuí muito cedo, aos 3 anos fui morar em Uruçuí com meu pai e a minha madrasta. Meu pai sempre foi auditor fiscal, morava aqui em Teresina, nós fomos morar lá por questões de trabalho. Então, eu estudei numa escola pública do interior mesmo, assim, que eu lembro que o lanche era suco de caju fala todo o nome dia. Da escola, fala o nome escola, as unidades escolares São Pedro, que fica no povoado Sangue, em Uruçuí. Eu tive o privilégio de ter a minha madrasta como professora e grande incentivadora da educação. Então, assim, muito do que eu sou em termos de educação, de defender, devo a ela, que sempre me entregava os livros e vamos ler. Então, assim, eu aprendi a ler muito cedo. Eu tive que ser adiantada uma série, porque as escolas públicas não me recebiam. Tinha isso. Você passava do primeiro para o segundo, direto, do pré-escola direto para o segundo, ou primeiro direto para o terceiro, né? Isso, eu fiz o primeiro ano, né? Fui alfabetizada pela minha madrasta, fiz o primeiro ano com ela e nós retornamos para Uruçuí, né? Para a cidade de fato, porque meu pai trabalhava em São Raimundo Nonato e Uruçuí nas unidades da Cefaz. E aí, quando eu cheguei em Uruçuí, me botaram nas escolas públicas e nenhuma escola pública me recebeu. O primeiro sinal do TDAH estava aí, minha gente. Aí fui para a escola particular, já para terceira série, porque o segundo ano era como se eu já soubesse. Então eu já sabia de fato, os professores não, já sabe, vamos adiantar. Então eu sou uma exímia leitora, né, vindo desse hábito trazido por ela que eu carrego até hoje. Vim a Teresina estudar, como todo mundo, com os meus irmãos. Tenho 11 irmãos. 11? Os piauienses talvez mais assim... Um time de futebol, né? Lembram aí de seu Chico Português, que era o rapaz, seu Francisco Lucílio era o rapaz aqui de Teresina. Eu tenho 11 irmãos, né? A maioria residindo aqui em Teresina e 2 que residem em Uruçuí, que são os mais próximos, o Pedro e o Leno. Sou mãe da Maria Cecília e no interior a gente fez assim, eu recebi o diploma primeiro, né? Um excelente diploma, né? O primeiro diploma que eu recebi foi o de mãe, pessoal, não foi o de psicóloga. Eu recebi faltando um ano para a formação, o diploma de mãe, né? Então, apesar das pessoas assim, não, mas você teve tua filha na adolescência. Não, eu já tive com 22, porque eu formei muito cedo mesmo. Eu tive com 21 e formei com 22. E aí, eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Eu sempre fui muito defensora da educação, porque eu acredito que a educação salva em todos os âmbitos. Ela está com quantos anos hoje, a Maria Cecília? 10 anos. 10 aninhos. 10 anos. E a Maria Júlia? A Maria Júlia é minha sobrinha e está com 7 anos. Elas duas hoje são o que eu tento melhorar em mim para que elas tenham como exemplo. Então, hoje são assim o tudo. A força motriz que me move hoje é ser referência para elas. Então, você vai ver nas minhas redes sociais que a Maria Cecília, que é a minha filha, já palestra sobre temas muito pertinentes, já palestrou comigo em um auditório do Instituto Federal do Piauí para mais de 200 pessoas. A Maria Júlia teve em eventos, que eu faço muito evento para as mulheres também. Ela não está roubando, está herdando. Está herdando, né? Dizem que não dá goiaba em pé de manga, né? E a Maria Júlia é a minha sobrinha, a mais nova, tem 7 anos. Maria Júlia também é um cuidado, que a gente tem um olhar de cuidado muito grande para ela, para ser referência, né? E acho que a Maria Júlia é que ensinou muito a gente a entender o mundo. A Maria Cecília veio para mostrar para os meus irmãos que eles poderiam ser cuidadores, que tinham que cuidar para ir para a faculdade. E a Maria Júlia já veio com um pouco mais de brincalhando, a gente brincar mais, ser mais participativo. Agora você fala aí na filha, você fala no pai, você fala na sobrinha, você fala nos irmãos, falou na madrasta. Isso. E eu quero que você fale aqui para eles o que é família para você. Hoje, a minha família, além de tudo, é um ponto de referência, né? Aquele lugar que você sabe para onde voltar. Você aprende no seio familiar a formar o seu caráter, a formar a sua personalidade, a ter os seus exemplos. E isso, a gente precisa deixar claro, gente, toda família tem problema, nenhuma família é perfeita, não. É o que eu estou falando aqui, nenhuma família é perfeita, mas também você aprende a lidar com as imperfeições desta família, né? Eu digo que aqui em Teresina eu tenho uma outra família
que é a da madrinha da Maria Cecília, que inclusive é onde eu fico, que é a Ana Luísa. É a minha outra casa também aqui. Então, assim, eu tenho eles como uma fonte, principalmente as minhas Marias. E o meu irmão mais novo, que eu tenho um apego maior, né? Que é o Pedro. Isso, que é o Pedro. O Pedro é muito parecido fisicamente e nós temos muitos complementos. Mas hoje a família que eu formo é uma família que preza pelo cuidado, é uma família que preza pelo respeito, pelos princípios de bons valores e ética. E é uma família que preza também por uma sociedade melhor, por um mundo melhor, para que essas meninas possam entender qual é o papel delas na humanidade, para que elas possam entender qual é a missão, né? Porque dentro da minha família eu comecei a entender qual era a minha missão para esse mundo, né? Eu sempre digo assim, a minha maior missão é transformar vidas e impactar pessoas. Se eu tive um contato com você e de alguma forma eu impactei você, eu transformei você, ali eu já estou cumprindo um pouco da minha missão. E escolheu a profissão correta, né? Profissão certa. Mais apropriada. Profissão que eu quis seguir desde os 15. Já sabia dali. Já, tentaram me bandear pro direito, mas não. Engraçado, a gente está falando aqui desde os 15 e eu hoje fiz uma reportagem muito interessante com o Nordeste tem o médico mais jovem do Brasil. Brasil. Né? O Nordeste tem. Que é Victor, eu não estou lembrando o segundo nome, mas chama Victor, ele é do interior do Sergipe, de Itabaiana, no Sergipe. E ele traçou essas metas para a vida dele. Ele passou no primeiro vestibular para medicina aos 15 anos. Ele hoje está com 22, né? Então, assim, se formar em medicina aos 22 anos, a gente sabe que não é um curso como o meu, como o seu. Exige um sacrifício muito grande para entrar. E é mais demorado, né? É mais demorado. Pelo menos 2 anos mais demorado. Sim. E as dificuldades que enfrenta. E ele é um oftalmologista. E eu fiquei muito feliz, eu gosto disso. Quando eu vejo um jovem fazendo esse tipo de diferença, né? Que sai daquilo que a gente está vendo, a maioria, não digo a maioria, mas grande quantidade de jovens aí no caminho errado, da violência, da droga, do narcotráfico, da prostituição. E aí você tem um exemplo desse, porque isso é um espelho. Sim, é um espelho que à medida que isso é divulgado, extrapola os limites de Itabaiana e do Sergipe, isso ganha uma dimensão muito grande. Você se torna referência, né, naquilo que você faz. E eu faço essas reportagens com muito gosto, porque o meu ideal, a minha meta, o meu objetivo com isso é mostrar que o jovem pode fazer a diferença. Sim. Independente da região que ele vive, do município que ele vive. E todos nós também somos um pouco de exemplo. Eu imagino que você lá na sua região seja um exemplo, um espelho, né? Hoje, assim, a referência de saúde mental para a região sul do estado, em termos de empresas, de organizações e do próprio agronegócio, é a minha presença, né? A psicóloga do agro. A psicóloga do agro, né? Isso não te incomoda em nada, né? Pelo contrário, isso me engrandece, né? Porque assim, onde as pessoas estão vendo as máquinas, a produtividade, porque a gente fala muito sobre a soja, o milho, o arroz, o algodão que a gente tanto produz, eu consegui ver as pessoas que fazem isso acontecer. Então, quando eu olho para essas pessoas e ofereço a elas o cuidado e sou recebida por essa empresa, isso para mim é um privilégio. Saber que alguém olhou para elas com cuidado. E isso é necessário, até porque, olha, eu já tive o prazer de conhecer, como eu falei aqui, a Fazenda Progresso e outras fazendas lá da região de Uruçuí. E quem passa ali na estrada só vê ali a produção, que não dá para negar, vê uma fazenda que se destaca, né? Bem estruturada, não é à toa que ela é uma fazenda modelo na região, mas assim, não sabe o que tem por trás daqueles pés de eucalipto, né? A quantidade de famílias que nós temos ali dentro, de pessoas. Que dependem daquilo, que vivem daquilo. Isso, né? E pessoas que precisam também desse cuidado. Então, assim, por isso que eu falo muito assim, eu sou psicóloga organizacional, né? Sempre fui organizacional, passei por 10 anos de atendimento clínico, hoje me dedico somente ao organizacional, são as empresas. E a maior dúvida assim, Karenina, mas todo mundo tem problema, como é que a gente vai fazer? A gente resolve o problema. A gente trabalha com a redução de riscos e de danos dentro dessa organização, porque primeiro o seu trabalho é a sua maior fonte de renda.
E é no seu trabalho que você passa a maior parte do seu tempo. É no seu trabalho que você Passa aprende. no mínimo um terço da sua vida dentro do trabalho. Então, assim, fazer desse trabalho um lugar que seja agradável. E aí a gente vai para todos os processos. Agradável com a meta de prazeroso. De produtividade. E de prazeroso. De prazeroso. Né? Então, assim, como é que eu vou fazer? Pra gente finalizar, como é que eu faço, Karina, para as pessoas terem esse senso de pertencimento? Eu começo na minha cultura. Todo negócio veio de um sonho, de um propósito. Qual o teu sonho, qual o teu propósito? É isso que eu tenho que passar para as pessoas que vão fazer parte da sua organização. Eu preciso pegar as competências técnicas, comportamentais e também o que eu quero que elas desenvolvam aqui dentro. Mas eu preciso saber primeiro, eu como dono, como líder, como gerente, o que é essa empresa. Então eu começo lá no processo do gerenciamento de risco, nós vamos ter, aí nós vamos passar para o processo de recrutamento e seleção, que deve ser estruturado para que eu selecione pessoas que de fato estejam condizentes com aqueles valores que eu quero passar para a minha empresa. Aí eu venho para a parte de acompanhamento e treinamento dessas pessoas, que não deixa de ser educação. É o que a gente chama aí de psicoeducação, quando a gente vai educar as pessoas sobre saúde mental, sobre o cuidado de saúde mental. Karina, mas é difícil o acesso ao psicólogo. A minha empresa não pode ter um psicólogo lá dentro para dar esse acompanhamento. Mas vamos pegar aqui, a tua empresa oferece plano de saúde? Oferece. Então vamos listar aqui onde estão os psicólogos que eles podem acessar. A tua empresa tem técnico de segurança do trabalho? Tem. Pois vamos organizar as campanhas. Vamos uma vez por mês fazer uma orientação sobre saúde mental. Vamos aqui, como vocês estão? Através de conversas, de vídeo, vamos dar dicas de cuidado em saúde mental. Quando a gente identificar aquele colaborador, vamos saber referenciar para buscar o psicólogo, que às vezes não vai estar dentro da sua empresa. Mas você pode referenciar para o serviço de saúde pública ou para o próprio plano de saúde do qual ele tem dentro da organização. Então, a gente só precisa, de fato, sentar para organizar. A palavra é essa, é organização. É né? organização. Então, se você já tem tudo isso, se você já tem tudo isso disponível e não está utilizando o seu potencial, senta e organiza. Organiza e expande, né? Porque daqui para frente a tendência é aumentar. Bom, como você percebeu, eu estou conversando aqui com a psicóloga Karina Dantas sobre saúde mental, sobre essa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que vai exigir todo um acompanhamento e uma adequação das empresas nessa questão da saúde mental dentro do meio corporativo. E você, se você ainda não é um nosso inscrito aqui no canal, você faz a sua inscrição agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações. E faz o mais importante, compartilha o link dessa entrevista, desse bate-papo, para todo mundo que você conhece. Bota lá no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, de tudo. Manda para todo lugar, porque o tema é bom, é recorrente, é atual e todo mundo precisa saber. Sobretudo quem empreende nesse país. Karina, você tem mais alguma coisa para falar? Só pedir para os empresários não terem medo, não tenham medo. Não tenham medo, pessoal, é um investimento que tem uma lucratividade também grande, quando a gente passa a ter a maior... O retorno é o melhor possível. O retorno sobre investimento vai ser bem grande para todo mundo, né? Não só para as empresas, mas até mesmo para a sociedade de forma geral. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. E volte sempre. Voltarei, me convidem mais vezes. Se encontra lá com o seu Cornélio, com a dona Anne Sanders, manda um abraço. Pode deixar. Tá bom? A gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Valeu!